Bom, bom dia a todos. Vamos para nossa última aula aqui e nós vamos só retomar algumas coisas da última aula que faltaram ser retratadas, que é a produção da cachaça e alguns métodos de conservação. E aí nós vamos fazer essa breve introdução da aula para depois passar para Miriam, para Gabi, para as meninas do Pipid, falarem da relação da doçaria e da literatura brasileira. Então nós vamos começar aqui, passar para o Otávio já. Bom dia a todos, bom dia, professora Miriam, bom dia a todos. Hoje, retomando sobre a cachaça, eu preferi deixar nessa imagem, ao invés de mostrar todo o maquinário, porque é uma breve passagem pela cachaça hoje. Eu só gostaria de lembrar que a cachaça é um produto brasileiro com uma denominação de origem. Essas denominações de origem, elas são legislações internacionais que protegem determinado produto. Por exemplo, a cachaça só pode ser feita no Brasil, a tequila só pode ser feita no México, o whisky bourbon só pode ser feito nos Estados Unidos. E a cachaça, ela é uma identificação geográfica do nosso país, só pode ser produzida aqui, ela é protegida. Como nós falamos na última aula, a cachaça ela está presente desde a formação do nosso país. Ela está presente nas nossas dores, ela está presente nas nossas revoluções, ela está presente nas tomadas de decisão, nas revoltas. Inclusive, a cachaça já derrubou governador. Teve um momento na história conhecido como a Revolta da Cachaça, e essa revolta da cachaça aconteceu no Rio de Janeiro, porque a venda de álcool no Brasil, ela só podia acontecer pela Companhia do Comércio Geral, que tinha que vender a bagaceira portuguesa, o vinho do Porto, e aqui a gente produzia cachaça. Então, a cachaça ela está presente em todas as classes sociais, seja quem lucrava com ela, sejam os senhores do engenho, seja os cativos africanos que produziam a cachaça, que plantavam a cana, que colhiam, que faziam um caldo da cana, que fermentavam e que destilavam a bebida. A cachaça ela está presente em todas as classes sociais do nosso país. E na nossa última conversa foi percebido também com esse compartilhamento do que seria a identidade da cachaça para cada um, é que a cachaça também ela é carregada de muita dor, de muitas lembranças, de muitas memórias. Mas o alcoolismo ele é carregado de muitas dores e de muitas memórias, né? Muitas memórias ruins. O problema é quando a gente associa uma bebida a uma prática, é uma prática desregrada, que não necessariamente é a melhor forma de consumo daquele alimento, daquela bebida. A cachaça, ela é usada hoje na gastronomia em restaurantes que são reconhecidos internacionalmente, como os restaurantes de estrela Michelin. E a gente percebe a cachaça não só em drinks, mas na própria gastronomia, usada em diversos pratos. Eu mesmo faço um frango com cachaça e mel e abobrinha que fica maravilhoso. E também a cachaça ela pode ser usada em diversas sobremesas, porque a nossa legislação, quando a gente pensa em cachaça envelhecida e cachaça branca, permite que a cachaça seja envelhecida em diversos tipos de madeiras. E cada madeira que ela pode ser envelhecida atribui um sabor diferente àquela bebida. Então, ela é uma bebida que pode ser usada em diversos pratos, em diversos doces, e ela possui sabores diferentes. A grande questão, quando a gente entra no mercado e olha para uma garrafa de cachaça, é que ela pode ser ou de alambique ou industrial. Se ela é industrial, ela teve um processo de produção industrializado. Ela foi feita em
ela foi feita em colunas, são colunas imensas de inox que trabalham continuamente e destilam o mosto fermentado da cana, que é o caldo da cana. Ele fermenta ali, as leveduras consomem o açúcar e transformam em álcool, e aquilo é destilado. A diferença de uma cachaça industrial para uma de alambique é que uma cachaça de alambique é feita em menor quantidade, ela é feita em cobre, o cobre melhora a qualidade daquele produto, aquele produto vai ter um corte entre tudo que vai ser destilado ali, vai ser separado 3 frações daquele líquido. E apenas uma fração, o coração, é que vai ser utilizado para consumo, porque ele vai estar livre de coisas tóxicas, enfim. O industrial também tá, porque é legislação, você não pode mandar um produto tóxico para o mercado. Só que o de alambique de cobre é melhor qualidade. E é isso que eu gostaria de falar da cachaça para vocês. É um produto nacional, é um produto que está presente nos melhores restaurantes do mundo, é um produto que tem indicação geográfica, só pode ser feito no Brasil, tem uma legislação que permite o envelhecimento em diversas madeiras, que atribui diversos sabores e que é muito bem-vindo na gastronomia. Quando olharem para a cachaça, olhem com carinho. O álcool é o álcool. A gente precisa mudar a forma de consumo dele, mas sem esquecer que ele é atribuído de identidade e de memória. É isso. Não sei se você vai passar por esse processo também, de mostrar os alambiques. Não, só pode passar as Tá. fotos mesmo. Essa daí é a fábrica onde moe, onde fermenta. O maquinário é bem avançado, assim. Pelo menos hoje as cachaças de alambique no país, os produtores foram para a França estudar o envelhecimento de conhaque. Então, a gente está bem avançado quando se trata em qualidade. A cachaça já ganhou prêmios no maior campeonato mundial de destilado, o Campeonato de Bruxelas. Cachaça, ela é extremamente bem vista fora do Brasil. E aqui também. Olha o envelhecimento, os barris. Perfeito. Aí. Eu segui rapidinho aqui, só para a gente falar também das conservas que são feitas à base de álcool, né? Mas antes de falar dessas conservas, muitos faziam conservas, na verdade, dos legumes e de outros preparos, justamente com vinagre, água, azeite, óleo, sal e açúcar. E aí, cada um vai ter sua receita, né? Alguns vão usar, por exemplo, só vinagre e água, outros vão usar o vinagre e azeite, sal e açúcar, ou óleo no lugar do azeite, enfim, tem várias variações em relação a essas conservas de legumes. E elas têm essa característica de preservar os alimentos, né? E a utilização do azeite, por exemplo, na conserva de pimenta, a pimenta ela tem basicamente um composto que chama capsaicina, que é o que dá essa picância para ela, que faz a gente sentir essa picância, essa ardência. E o azeite ele tem essa capacidade, na gordura como um todo, de basicamente reter essas moléculas que dão picância. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma conserva que vai azeite, ela tem a capacidade de reter mais esses aromas. O de pimenta, no caso, tem a capacidade de realçar essa picância da pimenta. E nas conservas tradicionais, né, o vinagre e o açúcar, eles vão ter essa função microbiológica, de controle microbiológico, para justamente evitar a proliferação de fungos, principalmente, e de bactérias. E o sal e o açúcar, eles também vão ter essa função de realçadores de sabor, então eles vão para saborizar a preparação. E a água ela é utilizada às vezes como substituto do próprio azeite, só que a conserva ela fica um pouco mais suave, por se dizer só, justamente por esse azeite não reter essas moléculas que dão sabor e as características dos legumes. E aí ali na foto tem um card, um pôster basicamente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de 1918, demonstrando diversos tipos de compotas, de conservas feitas, né, a partir desses legumes. E aí, aqui no Brasil, a gente acabou adaptando também essa técnica, porque pensando nos tempos coloniais, como que eram
processo de conservação, não se tinha necessariamente uma abundância, por exemplo, do azeite, que era um produto derivado, um produto europeu, principalmente. Então, uma forma de se conservar esses legumes, e principalmente as pimentas aqui nesse caso, era através do uso da cachaça. Então, a cachaça ela vai entrar com esse papel de conservante no lugar do vinagre e do azeite, principalmente, e ele vai ter muita característica interessante da cachaça também, que ela, em vez do azeite que retém essas moléculas de picância, ela vai suavizar. Então, basicamente, essa conserva de pimenta ela vai ser um pouco mais doce, essa picância da pimenta ela vai ser um pouco mais suave, e também tem a característica de que as pimentas que estão conservadas nessa cachaça, e aqui eu tenho também, por exemplo, eu faço as minhas aqui em casa, que eu aprendi com minha família, e essas pimentas, por exemplo, que estão aqui, elas podem ser consumidas puras também. Diferente do azeite, ela fica com um gosto meio rançoso, meio diferente. E aí só se usa esse molho. No caso da cachaça, você pode consumir tudo. E também acho interessante que essas conservas de pimenta, por exemplo, há uma montagem estética, de certa forma, né, nessas garrafas. Então, quando você faz camadas de pimenta biquinho, pimenta com buci, pimenta dedo de moça, louro, alho, pimenta do reino, a gente acaba colocando nossos temperos ali, formando essa estética que eu acho muito bonita das conservas de pimenta, né? E também, falando rapidamente desse processo conservativo, só dando uma pincelada também, o licor é um modo de conservar as frutas, né? E aqui acredita-se que no Brasil os licores começaram a surgir principalmente nas cozinhas de engenho, como meio de conservar essas frutas que tinham em abundância. Então, é uma receita que basicamente vai ser composta de álcool, de xarope de açúcar e da essência da fruta. E tradicionalmente, essa essência da fruta, por exemplo, ela é feita macerando a fruta com a cachaça e deixando ela 15 dias maturando. Então, as pessoas pegavam, por exemplo, caju, jabuticaba, meio que cortavam elas, deixavam elas grosseiramente assim dentro da garrafa, 15 dias no armário, e após isso faziam o licor com uma quantidade de açúcar, que é uma concentração de xarope de açúcar muito grande, né? Então, bastante açúcar e essa pinga para complementar o licor. E aí é muito consumido isso na festa São João no Nordeste, principalmente. Então o pessoal lá, por exemplo, começa a produção em abril da maceração do álcool e depois a produção dos licores, para que em junho tenha todo mês, basicamente, esses licores, né? Então, eu não sei se também aqui no grupo tem pessoas que fazem licores, eu vi relatos, assim, de pessoas que produzem licores em casa, mas também há que eu acho interessante, essa estética da cachaça com as frutas, que é característica nossa também, de tornar isso bonito. A Benedita disse que faz, não sei se gostaria de compartilhar como é que é esse processo para ti também, seria interessante. Então, eu faço os licores também. A gente tem, né, a Clovis Pinga Eu tenho um portfólio de 10 licores no nosso cardápio, todos feitos exatamente dessa forma. A gente conserva as frutas na cachaça por um determinado período e depois é que a gente entra com o açúcar, a glicose, para poder dar aquele docinho do licor. Mas é feito dessa forma, sem exposição de luz, a gente deixando, ora conservando, ora macerando. Então isso é com a jabuticaba, com a amora, com o genipapo, inclusive essa prática dos licores do Nordeste, Norte e Nordeste, eles são feitos dessa forma. O genipapo, por exemplo, foi uma receita que me deram, né? E falando exatamente isso, que para junho, que são as festas deles lá de São João e tal, eles fazem muito tempo antes, deixando o jenipapo, porque é uma fruta de época, e isso também vem corroborar, né, com o fato da gente poder ter licor o ano todo, porque frutas de época, às vezes, a gente não consegue num determinado período. Mas é dessa forma, exatamente dessa forma. Você afagou meu coração.
Foi um ótimo relato. E é interessante a gente ver justamente isso, né? Que o licor, ele não é só uma bebida, mas ele é um alimento. Ele é uma forma de conservar essa fruta para se ter o ano todo. Então, de pensar que a cachaça e a produção de licores, ela também está envolvida com essa questão da alimentação no nosso cotidiano. Então, a gente... Eu só fiz essa pincelada também, que era a última parte que nós ia tratar na última aula, mas é isso que a gente queria trazer um pouco da cachaça para vocês, a gente conseguir olhar essa perspectiva da cachaça, além de uma bebida marginalizada, mas de toda essa composição que ela pode e ela na nossa cultura brasileira, nossa alimentação, então ela é abrangente, ela faz parte da nossa identidade e a gente tem que defender isso, né, e lutar por isso. Eu vou passar para a Miriam também, para ela agora começar a aula que a gente planejou para hoje, e é isso, pessoal. Obrigado. Eu vou colocar a apresentação aqui também, que eu vou passar para vocês os slides. Muito bom, Ian, muito bom, Otávio. Super obrigada. Na aula passada, a gente ficou super animado aqui, né? Muitos relatos, então, por isso, assim, a gente, por conta do nosso tempo, a gente está correndo aqui, mas dava para ter feito uma segunda aula só sobre a cachaça, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema que a gente vem desenvolvendo com as alunas, né, do ensino médio. Algumas alunas têm a oportunidade, né, os alunos do ensino médio têm a oportunidade de fazer iniciação científica junto da universidade, com algum professor orientador, que no caso sou eu, né? Então, eu tenho um trabalho que eu já faço há muito tempo junto com o CAP UFRJ, a escola da UFRJ, né? E também, agora, esse ano, nós estamos com o colégio... Ai, meu Deus, eu esqueci. Zenóbio Marechal... Meninas, me ajudem. É um nome grande. Mas daqui a pouco elas... Oi, é Marechal Zenóbio da Costa. Marechal Zenóbio da Costa, pronto. Bom, então nós temos a Gabi Frazão, que acabou de falar, a Sabrina, que é do CAP, e nós temos também uma outra aluna, a Isabelle, mas ela não pôde participar hoje. Bom, nesse trabalho, a gente desenvolve uma pesquisa, né? E essa nossa pesquisa, ela abrange muitas coisas, mas nesse semestre a gente resolveu focar na literatura. Então, a nossa proposta foi fazer uma pesquisa na literatura brasileira sobre a presença, a representação, a menção aos doces, e a gente observou logo no início que, assim, nem sempre a gente consegue encontrar menção aos doces diretamente. Então, a gente ampliou um pouquinho e resolveu fazer uma menção à alimentação em geral, para a gente poder ter uma ideia de como a alimentação se encaixava, né, por exemplo, no início do século XIX. A gente começou com a literatura romântica, né, porque o romantismo é o primeiro movimento, digamos assim, literário, que tem a participação de vários escritores importantes. A gente vai passar, já vou falar sobre eles. E a gente achou importante passar pelo romantismo, para depois a gente chegar no realismo, e aí sim a gente vai seguindo as correntes, né, da literatura brasileira, para a gente poder fazer aí criar uma espécie de um retrato, né, de como que esses autores e a época, né, mencionavam a comida. Bom, então, pode passar, por favor, quem é que está passando? Bom, então, no trabalho, a gente começou, como eu expliquei, pelo romantismo. O romantismo, ele
é um movimento literário que tem, na verdade, temas diferentes, né? Trabalha com assuntos diferentes, né? Então, um escopo grande do romantismo. E aqui a gente colocou aqui alguns dos principais, né, representantes do romantismo brasileiro. O primeiro aqui sendo José de Alencar, o segundo, Castro Alves, o terceiro, Álvaro de Azevedo, o quarto, Casimiro de Abreu, e o quinto, Gonçalves Dias. Vejam que são todos nomes de rua, né? Inclusive, quando eu era criança, eu morava em Casimiro de Abreu, e eu sempre tinha uma curiosidade, né, sobre, quando criança, né, sobre quem era Casimiro de Abreu. Bom, nem vou falar, a gente nem chegou a pesquisar Casimiro de Abreu, e eu vou explicar aqui rapidamente que a gente, por conta do romantismo ter fases, diferentes fases, né? A primeira fase do romantismo, a gente não colocou a data aí, mas ela foi mais ou menos de 1825 a 1840. É uma fase na qual o José de Alencar é um expoente, o Gonçalves Dias também. E essa fase é uma fase interessante, trata daqueles romances, pelo menos José de Alencar é bastante famoso, né, que ele trata do romance Iracema, que, na verdade, quer dizer América, ao contrário. E assim, muito interessante, por exemplo, o Gonçalves Dias, ele era poeta, né? Então a gente não tem uma literatura tão clássica aí dele, mas a gente tem a poesia dele, né? E esse momento era um momento que o Brasil queria construir uma história para si, né? Construir uma memória. E a exemplo das nações europeias, né? Que tem a sua referência histórica baseada na antiguidade grega, na antiguidade romana. E nós aqui não tínhamos muito uma história, pelo menos não a partir do império, né, dos invasores, né? Então, Dom Pedro II, ele investiu na construção histórica e de uma memória, né? E convidou e pagou, inclusive, tanto pintores quanto poetas e escritores para falar sobre como que era a história brasileira, como tinha sido. E então esse momento é um momento muito marcado por essas narrativas idealistas, por isso que a gente colocou aí a primeira geração é uma geração que escreve narrativas idealistas que estão voltadas para a valorização da pátria, né? Então, a gente tem Iracema aí como um romance clássico, ela seria tipo uma Pocahontas brasileira, que a história dela, ela se apaixona por um português, né? E aí ela engravida e ele vai embora, e aí ela tem o filho heroicamente, que é uma mistura dela com o europeu, né? Sozinha, acaba morrendo. Então é toda uma coisa trágica, mas que tenta criar um fundo de memória, né? Para a nossa história, para a nossa origem, digamos assim. Bom, nessas narrativas, a gente não tem nada falando sobre alimentação, porque a narrativa é toda voltada para tratar dessa forma mais da questão subjetiva, dessa mistura, dessa problemática que é a reunião entre os povos originários e os europeus, né? Então, ela é tudo muito dramática, Iracema morre no final e tal, como uma clássica desfecho romântico, né? Então, a gente precisou passar e olhar outros temas, né, do romantismo. E o segundo, então, seria da segunda geração, que foi de 1830 a 1860, e tratou do saudosismo, né? Então, assim, já foi uma geração um pouco desencantada, uma geração um pouco pessimista.
os principais elementos, assim, os principais autores dessa época foram Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. Olha, o Casimiro de Abreu, que era onde eu morava, era o nome da minha rua. E esses temas também não tratam de alimentos, né? Então, a gente só vai, de fato, ter acesso a observar a descrição, a representação dos alimentos a partir da terceira geração, né? Que é a geração que inclui o José de Alencar, né? E o Castro Alves, tá? Bom, nesse caso, a gente tem aí o Castro Alves, né? Muito voltado para os temas abolicionistas, né? Então, esses autores são autores críticos, né? Dos problemas brasileiros, das dificuldades que nós tínhamos, continuamos tendo, né? Mas eles são os primeiros a denunciar isso nas suas narrativas. E o José de Alencar. Então, a gente tem os dois expoentes, novamente, o José de Alencar volta aqui como um expoente, né? Dessa terceira geração de românticos, e ele vai tratar, basicamente, né, de temas sobre o cotidiano, né, as dificuldades de um Brasil que queria imitar, né, as cortes europeias, as cidades europeias, né, mas que tinha muitas dificuldades, evidentemente, de fazer isso, porque era um Brasil ainda ligado à escravidão, enfim, com muitas problemáticas, né, sociais, muita pobreza, enfim. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, romântica do José de Alencar, nós tratamos dos 3 romances que ele fala sobre mulheres, né? Isso aqui nos interessou em especial, justamente porque faz vínculo aqui com o nosso trabalho, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui, valorizando a doçaria feminina, né? Valorizando o trabalho das mulheres. A Gabi vai falar um pouco sobre isso, foi ela que apresentou a segunda aula, né? E aqui nós vamos, então, tratar dos 3 romances que são romances que tratam, são romances urbanos, né? Que são romances voltados para falar sobre o papel da mulher e a sua relação no espaço público. E aí a gente tem, então, os 3 mais famosos, que são Lucila, Diva e Senhora, tá? Então, quem vai apresentar aí esses temas são as alunas, na verdade, que fizeram pesquisa com a gente, comigo, né? Mas, assim, meninas, não se preocupem, elas estão muito nervosas, não precisam ficar nervosas, vai dar tudo certo. Qualquer coisa aqui eu entro para dar uma força, tá bom? Então, assim, a primeira a apresentar vai ser a Sabrina, e a Sabrina vai falar, então, um pouco da Lucila, tá? Bora lá, Sabrina. Bom dia, pessoal. Me chamo Sabrina. Como a Miriam já disse, eu sou uma bolsista do ensino médio. E eu vou falar um pouquinho do romance de José de Alencar, que é Lucila. Não sei se vocês conhecem, já leram Lucila, mas Lúcia é uma mulher, uma cortesã, né, da sociedade no século XIX, e ela era bem... Nervosa, desculpa, gente. Então, era uma cortesã da sociedade e era uma mulher considerada uma mulher voluptuosa, que era uma mulher não considerada direita na sociedade, uma mulher considerada uma mulher que despertava só interesses físicos para os homens naquela época. E Lucila também faz uma passagem de Dama das Camélias, não sei se vocês conhecem. Dama das Camélias foi uma mulher, uma cortesã francesa, né, do século XIX também, escrita por Alexandre Dumas. Dama das Camélias retrata também um romance entre... ela tem um amante na trama. E é uma passagem, mas assim, romance, parecido com o Lucila. Já Lúcia é uma mulher da alta sociedade, não da alta sociedade, uma cortesã. Lúcia é uma mulher... Miriam, você está querendo falar? Não está saindo. Não, desculpa, eu
eu queria pedir para passar o slide, justamente. Assim, e aí eu falo um pouquinho da semelhança de Dama das Camélias com Lúcia, que retrata uma mulher francesa cortesã. Mas aí na Dama das Camélias retrata o drama social das mulheres da época. E também Lucila também retrata isso. Lúcia era uma mulher que se apaixona por Paulo, que é um personagem também do livro. E Paulo, mesmo sabendo da situação de Lúcia, que era uma cortesã, não considerada uma mulher para casar na sociedade, Paulo se apaixona por ela. Ele tem um interesse por ela na trama. E ele vai em busca de Lúcia. Mesmo que seus amigos, né, avisassem a Paulo que ela não era mulher direita, né, na sociedade, uma mulher considerada não para casar, como eu havia falado. E aí, Lúcia, se passa isso, mais ou menos, em Lúcia e Dama das Camélias. Pode passar o slide, por favor? E aí, Lucila, não sei se vocês já leram, eu queria saber se alguma de vocês já leram, já viram alguma passagem de Lucila, porque tem várias versões de Lucila. Alguém? Não, né? Pode falar. Talvez só a gente, mas eu acho assim, é interessante, porque com certeza muitas pessoas aqui assistem novela, né? E assim, é como se a história de Lucila fosse uma história muito comum nas novelas, né? Assim, aquela mulher que, claro, que a gente vai adaptando para os tempos atuais, né? Mas a questão, por exemplo, de Lucila ser considerada uma mulher que não é uma mulher para casar, ela não é uma mulher honesta, né? Segundo o romance. Então, ela vive esse drama, né? De não ser uma mulher aceita para o espaço doméstico, né? Para ser uma mulher casada. Então, vejam como que a sociedade já foi construindo lugares e papéis para as mulheres, né? Aquilo tudo que a gente falou já antes, a gente está vendo uma história, como que a história, né? A história real, porque o José de Alencar ele retratava histórias reais, né? Mas em forma de folhetim, e aí ele ia publicando nos jornais uma vez por semana, né? Então as pessoas ficavam esperando, e as mulheres da época, sobretudo, né? Para ler, como se fosse uma novela, né? Então era novela, na verdade, o termo novel quer dizer novela e quer dizer romance em inglês, tá? Só para ilustrar aqui. Obrigada. Vai lá, Sabrina. Bom, e Lucila tem várias versões, né? E aí é mais ou menos isso que eu tenho que falar. Aí eles têm capas que são diferentes, tem capas que são mulheres mais, assim, com as características diferentes, como vocês podem ver, em uma outra há uma diferença bastante grande, né? Entre as duas. E também as versões, né, contadas também José de Alencar, também é uma versão dele na trama. E é basicamente isso. Eu queria passar para as considerações finais. Bom, em Lucila, há várias passagens em relação a alimentos, né? Não diretamente, como a Miriam havia falado, a doce, como a gente queria citar, mas não tem como encontrar 100% só em relação a doces. Então, a gente encontrou passagens onde faziam citações em relação à alimentação. E aí eu vou ler para vocês aqui, se vocês não estiverem enxergando, não sei. Vi Lúcia sentada na frente do camarote, vestida com certa galanteria, mas sem profusão de adornos e exuberância de luxos que ostentam o ordinário às cortesãs, ou porque acreditam que a sua beleza, como as caixinhas de amêndoa, olha aí a passagem, corte-se pelo invúculo dourado, ou porque acreditam em sua beleza. Não lhe pede nada, nem sequer doces em tempo de festa, ou sorvete, como está no teatro. Está vendo como a passagem de alimentos é citada diretamente, é como se fosse metáforas. Manda-se preparar para a gengibrada, que bicho é esse? É uma infusão de gengibre, fervida em aguardente a 36 graus, com uma garrafa de masquinha. Aí, como também passa, a garrafada, né? Como ele não fala diretamente garrafada,
também faz uma citação agarrafada, né? Como os meninos haviam falado na aula anterior. Isso aqui também é uma garrafada. Os aparadores de mármores cobertos de flores e frutos gelados e os bufetes carregados em iguarias e vinhos eram suspensos à parede. Também é uma citação que aparece alimentos no romance. Então, basicamente, Lucília é um romance que não fala diretamente em alimentos, mas que faz citações com relação às mulheres e aos lugares. Foi isso. E aí, nas considerações parciais, nós buscamos por refeições como café, almoço, sendo que encontramos também 2 sobre café e 8 sobre almoço, 16 sobre jantar. Então, foram poucas que a gente encontrou. Vocês veem que tem até a quantidade de vezes que a gente encontrou algum alimento ou alguma bebida. Na maioria das vezes, a gente encontrou chá e café, que era o que as pessoas mais bebiam. Não encontramos em relação a almoço, janta. Encontramos poucas vezes refeições. E aí também fizeram referência sobre a corte, né? Buscamos também menções, como eu havia falado, sobre o chá. Pode falar, Miriam. Bom, não, assim, é importante destacar para o pessoal aqui, porque você está muito nervosa, está querendo acabar logo, que eu estou vendo. Mas vamos lá. A gente observa uma progressão nesses romances, né? A Lucília foi o primeiro, né? Depois a gente vai ter Diva e depois a Senhora. Então, tempo, né, que se passa entre um e outro. E nesse primeiro romance, assim como no segundo, a gente vai ter uma referência muito grande aos modelos europeus, né? Então, assim, e aos modelos luxuosos, né? Porque os hábitos que se queriam imitar na elite brasileira, na burguesia, eram europeus, né? Então, há um privilégio da menção ao jantar, aos jantares, aos banquetes, né? Bebidas luxuosas, como champanhe. Se fala de chá, das casas de chá, que é uma coisa bem inglesa, né? Da cultura inglesa. Mas o café, propriamente, só vai ser mencionado no último. Então, é muito importante fazer essa separação, porque o café ainda não nesse momento, tão famoso ou tão elegante, né, de se tomar. Tá? Então, ele falou, por exemplo, quando a Sabrina mencionou as caixinhas de amêndoa com invólucro dourado, né? Então, tem toda uma coisa de amêndoas também, são quase sempre doces muito raros, né? Especiarias, e são caros, quase todos esses doces vinham de fora, tá? Então, é importante situar, tá, Sabrina, sobre a diferença desses romances, tá bom? Pronto, é isso. Então, basicamente foi isso, né? Então, as considerações finais foi o que a gente conseguiu encontrar, que é tudo que a Miriam falou. Pode passar, Ian. Agora vai ser a Gabi. Não é isso? Oi. Bom, gente, meu nome é Gabriela. Assim como a Sabrina, eu sou bolsista do ensino médio. Eu vou falar um pouco sobre Diva. Bom, Diva retrata a sociedade burguesa e isso é muito perceptível quando a personagem principal, ela é... Desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa. Ela é filha de um rico capitalista, enquanto o seu amor, né, com quem ela se envolve, ele é filho de escravos, um médico filho de escravos. E aí fica muito perceptível essa desigualdade social. E mais ou menos fica essa questão de, tipo assim, ela está numa classe social superior, ele está numa classe social inferior, e aí tem toda essa questão de amor e ódio, que eles não se entendem muito bem, mas ao mesmo tempo vão descobrindo o que eles sentem, não aceitam muito, enfim. O romance é basicamente isso. E é muito legal que
o título, né, o nome do livro, ele é dado por ela ser comparada, Emília, né, que é a personagem principal, a Vênus moderna, que é uma mulher, assim, forte, meio que tem aquela imagem do desejo, enfim. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, aqui tem algumas das capas, né, que eram publicadas na época. E não sei se foi dito, foi, que os livros eram publicados em forma de folhetim, né? Acho isso muito interessante, que a gente acompanha. Eu gostaria muito de ver naquela época para ver as coisas e acompanhar com aquela curiosidade, tipo, o que vai acontecer agora? Enfim, pode passar para o próximo. Bom, aqui temos alguns recortes do livro, partes que achamos interessantes, e eu vou ler algumas aqui para vocês. Já que te encontrei, poupa-me essa maçada. Minha tia manda te dizer que amanhã toma-se chá em sua casa. E aí a gente vê o que a Miriam falou do modelo europeu, né? E isso vai aparecendo em várias partes do livro, se quem for ler, quem já leu, vai perceber isso. Quando confirmei esta minha observação, senti na alma o agridoce dos prazeres, que a derrancam no coração. Bom, aí a gente também vê uma metáfora, né, que é usada com a doce, aquela questão mais do alimento e do sentimento. Aonde vais já? Não queres jantar? Não vou. Vou jantar ao jardim. Temos lá, esta noite, um pagodezinho sofrível. Bom, essa parte, quando eu e a Miriam e as meninas a gente estava fazendo, a gente até confunde um pouco o pagodezinho com aquela música, mas, na verdade, tipo... A Miriam saberia explicar melhor, mas é tipo uma coberturazinha, não sei explicar muito bem. Mas não é o pagode da música. Pode passar para o próximo, por favor. Ali temos, acho que temos outras citações, né, outros recortes. E esse agora foi muito interessante, porque foi uma parte que teve uma explicação melhor, uma citação melhor do alimento, dos doces. Sabia onde estava a melhor goiabeira, o cajueiro mais doce e o coco de Indaiá, do que eu era muito gulosa. Aí, né, cita os doces, a melhor goiabeira, e cita mais ou menos um pouco da fruta, o que vamos ver melhor no próximo romance, no próximo livro. Mas aí já fala um pouco. O próximo não quis hoje conversar comigo? Disse-me com um doce enfado. E novamente a gente vê a metáfora aí, né? Na sala de jantar, onde encontramos, estava uma cafeteira. Ela encheu uma xícara e bebeu 2, 3 goles frios e sem açúcar. A gente já vê uma citação dos objetos, né? Cafeteira, que a gente não via isso antes em Lucila. E aí já começa a mudar um pouco do estilo do romance. Pode mudar para o próximo, por favor. Bom, as considerações parciais, né? Aí mostra um pouco o que a gente achou no livro. Os doces, por exemplo, foram encontrados 27 vezes. Assim, entre essas palavras, não foram todas se referindo exatamente ao doce. Como a gente mostrou anteriormente, tiveram metáforas que foram usadas com a palavra doce. Refeições. Não foram contadas muitas vezes, 12 vezes sobre o jantar em si, e não foi dito muito sobre as outras refeições. Aí a gente vê que priorizam mais a questão do jantar. E o chá foi mencionado 10 vezes, mais uma vez, o modelo europeu, né, do chá, daquela relação toda. E as bebidas e remédios, os remédios foram mencionados 4 vezes. Não com palavras tipo, o remédio tal, não, mas aos remédios em si, não tem nenhuma citação específica ao tipo do remédio. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, Senhora. Eu vou falar sobre Senhora também, que é um livro, já que a personagem principal é bem diferente do estilo de diva, né? Bom, Senhora é um dos últimos romances, e ali a gente vê já uma mudança brusca, assim. Que aí começa já a falar um pouco do naturalismo, mistura o realismo, naturalismo, enfim.
mostra o casamento por interesses, né? Nesse livro a gente vê que a personagem principal, ela, a Aurélia, ela era uma jovem apaixonada pelo seu namorado, até que ele abandonou ela por interesse, por simples questão de interesse. Ela não tinha muito do dinheiro, até que ela recebe uma grande fortuna, uma grande herança, digamos. E aí, a partir desse momento, ela passa a querer comprar essa questão, esse relacionamento, né? Mas aí, enfim, é a mesma questão mais ou menos de diva, mas a personagem tem uma personalidade bem diferente, mas a história vai mais ou menos se decorrer, que a relação não é tão boa e aí fica nessa situação meio complicada. Bom, apresenta mais ou menos um final feliz, não seria considerado um final tão feliz quanto os livros e os contos de fada que a gente vê hoje em dia, mas da época seria considerado mais ou menos um final feliz. E prioriza mais a questão psicológica dos personagens, né? Que aí a gente vê já essa questão das outras épocas literárias. Pode passar para o próximo, por favor. Algumas edições de Senhora, da capa, a gente vê... todos esses livros, a gente costuma ver a personagem principal, assim, não tem muito o parceiro ao lado. Aí a gente vê um pouco, mas nos outros livros a gente não via, né, o parceiro amoroso desses personagens como um conjunto na capa do livro. Aí a gente já passa a ver umas das edições, ele junto com ela. Bom, alguns recortes aqui do livro. Entretanto, toda Firmina acomodando a sua gordura semisecular em uma das vastas cadeiras de braços que ficavam ao lado da conversadeira. Dispunha-se a esperar pelo almoço. A gente vê aquela questão da importância de se juntar para comer, para almoçar, de ter aquelas refeições, né? Momentos depois, voltou a moça com a xícara de café, enquanto o irmão, soerguendo o busto, sorvia aos goles a aromática bebida dos poetas. Sibaritas, ela ia à alcova buscar um charuto de marca Pérola e acendia um fósforo. Bom, gente, aí a gente vê já uma mudança, né? Do chá ao café. Aí já começa a falar mais ao café. Do Diva também falou um pouco, mas aí a gente vê mais citações referentes ao café. Ora, disse a moça com volubilidade, para provar frutas e doces, não é preciso ter fome. Faça como os passarinhos, o que prefere, um figo, uma pera ou um abacaxi. Nessa parte, a gente vê uma outra diferença dos outros romances. Aí já começa a citar as frutas, tipo assim, como um todo. Começa a citar mais... No anterior, citava algumas frutas, mas eram pouquíssimas. Aí começa a abranger mais outras frutas no romance. Havia também profusão de massas ligeiras, como empadinhas, camarões e ostras recheadas, além de queijos de vários países e doces de calda, ou cristalizados. Essa citação foi a mais específica que a gente achou e muito importante, porque aí já mostra que dá aquele detalhe a mais da refeição e daquela... não seria mais se reunir para uma refeição de ceias e mostrar o luxo, e sim para degustar, mas para entender desse prazer do alimento. E no próximo slide a gente vai ver mais sobre isso. Bom, aqui nas considerações parciais, a gente vê que o autor já faz menção à comida propriamente dita, né? Como anteriormente, as empadinhas e aos queijos. Especifica mais o que eles estão se alimentando, o que eles estão ali naquela refeição. E sugere pela primeira vez o almoço, também fala do café, né? Isso é muito importante, que aí começa a mostrar que os costumes mudaram, que a época foi mudando e os costumes foram mudando. E aí nesse romance a gente consegue ver bastante isso.
E as referências às comidas que a gente encontra no texto são bem variadas, como as empadinhas, os camarões, que eu citei anteriormente. E mais ou menos é isso. Nesses romances a gente observa que, com o tempo, foi mudando os costumes das bebidas, dos alimentos, dos encontros sociais, né? Como eu falei, o almoço mudou e a janta mudaram como um momento de luxo, de mostrar o que tinha, né? Para um momento mais de prazer, de você almoçar o que você gosta, de aproveitar o momento e não só de mostrar o luxo do que você tem, de roupas e excesso de comida, essas coisas. Agora, acho que as considerações finais é com a Gabi Bittencourt ou com a Miriam, não lembro muito bem. Bom, pode ser eu. Muito bem, Gabi, ficou ótimo, viu? Maravilhoso, estou apaixonada aqui, parabéns. Bem, então, o que a gente viu mesmo foi essa passagem, então, da importância, né, da representação da alimentação, porque a alimentação é sempre algo que a gente faz todo dia, né, algo que está muito perto da gente. Então, enquanto que lá no século XIX, né, quando a corte se mudou para o Brasil, houve essa relação mais esfuziante, né, mais impressionante em relação à comensalidade, né, que tipo de comensalidade. Então, as pessoas vão se reunir, né, em outros lugares, que não em suas casas, mas em outras casas, para poder desfrutar, né, da comensalidade, do estar junto, mas, assim, não sendo a comida algo tão ainda relevante, digamos assim, apenas as especiarias, né, os detalhes. Na sucessão dos romances, a gente vai, então, entrando numa perspectiva mais realista, né, com a menção ao almoço, com a menção ao café, até porque a gente já estava numa época onde os barões do café, e a gente estava na política do café com leite, né, no Brasil, então começam a surgir esses empreendimentos, né, que são os empreendimentos como as cafeterias, as leiterias, que a gente vai falar agora um pouco. As casas de chá começam a cair um pouco, né, mas, assim, o brasileiro não tem tanto costume de tomar chá, então, assim, houve uma certa transição, né, do chá como uma alimentação de luxo para o café, que também era luxuoso, mas começou a ser usado no dia a dia, né, pelo povo. E algo que eu acho muito interessante é que ele polvilha, assim, né? Ele é como se ele jogasse, o José de Alencar, um pouco da cultura também brasileira em si, né? Quando ele vai falar da gengibrada, ele vai falar de uma garrafada, né? Então a gente observa como esses elementos populares, né, da cultura alimentar estavam presentes ainda com força nesse momento onde está justamente confrontando uma alimentação luxuosa, né? E depois esses elementos vão deixando de participar da descrição, né, da narrativa, e começa a surgir, então, os doces cristalizados, né, os doces em calda, a menção às goiabas, né, a menção ao abacaxi, a menção às frutas nacionais, né, porque até então as frutas eram meramente as importadas, né, a maçã e pera não são frutas nativas brasileiras, mas quando se fala em abacaxi, em goiaba, e se fala de outros marmelos, enfim, a gente começa, então, a falar da nossa doçaria propriamente, né? Então, agora, quem vai apresentar, mas eu queria aproveitar esse momento, a gente não só falar aqui, porque é muita coisa, mas de ouvir de vocês, né? O que vocês sentiram em relação a essas histórias, né? Histórias também das mulheres, né? Porque o José de Alencar ele vai tratar dos perfis de mulheres, né? Então, se
se, por exemplo, em Lucila, né? A Lucila está... o termo Lucila, né, tem a ver com Lúcifer, né? Então, assim, uma coisa de uma mulher sedutora, né? Como que a mulher fica sendo representada na sociedade como vil, né? Como perigosa. E aí, na verdade, o Paulo é o homem, né? No caso, e ele é representado como um homem bom que se apaixona por uma mulher que é perigosa, né? Já no segundo momento, a gente tem justamente uma mulher de alta sociedade, mas que é muito sofisticada, ela é de uma família rica, e aí, então, essa mulher não pode se casar com um homem que vem de um estrato social mais baixo, né? E aí o conflito está nisso, né? Como vai fazer um casamento não esperado, né, pela sociedade? O casamento deveria ser uma mulher rica com um homem rico e não ela apaixonada por um homem que supostamente não poderia casar com ela, dentro desse contexto social, né, muito marcado por uma hierarquia. E aí, então, a última história que tem a senhora, né, que é uma mulher, na verdade, muito elegante, que primeiro ela é pobre, né? Então assim ela não está disponível, né? Ela tinha um namorado que a deixa sozinha para casar com uma outra mulher ou para ser namorada de uma outra mulher que era rica, porque ele estava interessado mesmo em subir na vida, né? E aí por acaso ela herda um dinheiro, fica rica e aí então tem todo esse drama, né? De uma mulher que vai tentar comprar, né? Esse amor. E assim, na verdade, esse final ele não é muito feliz, não, tá? A gente errou um pouco ali na construção do slide, porque eles não vão ficar bem juntos, e o namorado vai mostrar muito desprazer, né, pelo fato dela ter tentado comprar o amor dele, né? Então, é bem interessante, tá, gente? Essas questões sobre as mulheres, né? Como as mulheres ficam nessas histórias, tá? Muito bem, vamos lá escutar, gente, por favor. Falem aí, que a gente quer ouvir. Obrigada. Acho que só fazer um comentário aqui, acho que isso conversa muito sobre o que a gente conversou na segunda aula, né? Sobre esse papel feminino na sociedade e que tipo de mulher vai ter essa relação com o doce, né? Que o doce sempre vai ter esse olhar mais delicado e essas mulheres que são consideradas assim, essas mulheres da rua, que na verdade elas fazem como se fosse o papel do homem, o que o homem faz na sociedade ela está fazendo e é visto como uma coisa muito errada. E se a gente vê ao contrário, se fosse uma mulher ali em casa, na função dos doces, e um homem na rua, seria o comum, né? Então é engraçado fazer essa análise da doçaria brasileira e o quanto a mulher tem o papel importante dentro dela e esses perfis de mulher que ele consegue escrever muito bem, né? Diferentes perfis que elas mostraram. Então é legal vocês comentarem sobre o que é que vocês acharam das diferenças dessa relação da mulher, as características de cada mulher e os doces apresentados. A Lanai vai falar um pouquinho depois também sobre quais doces apareciam dentro desses livros e um pouquinho da história da doçaria, porque é engraçado perceber essas diferenças de ingrediente, apesar que a pessoa que faz o doce meio que continua a mesma, né, dentro desse espaço doméstico, mesmo que os ingredientes mudem, as receitas mudam, esse papel feminino dentro de casa, ela sempre é a responsável por fazer esses doces, né? Mas é engraçado perceber o quanto os equipamentos, principalmente a história de sorvete, né? O quanto os equipamentos vão mudar, vão se alterar, os ingredientes mudam, a gente vai falar um pouco sobre a história do leite condensado, que antes não existia na nossa doçaria e agora é um dos principais ingredientes dos nossos doces. Então é engraçado perceber o quanto os equipamentos, os ingredientes mudaram e a pessoa responsável por fazer aquilo dentro do espaço doméstico não mudou, né? Apesar de você ter um espaço na vida pública, que dentro de restaurantes,
essas pessoas geralmente vão ser os homens, que vão ser eles responsáveis por essa coisa profissional, um trabalho remunerado, reconhecido pela mídia, reconhecido profissionalmente, bem quisto ali, sempre vai ser o homem, mas aquele trabalho ali que vai ser quem fez aquele bolo de aniversário, quem enrolou aqueles brigadeiros pro aniversário, ninguém pensa em quem teve esse trabalho de fazer, né? Então, foi muito legal a participação de vocês na segunda aula, falando sobre esse papel feminino. Aí, quem puder, quem quiser colaborar e falar alguma coisa para essa discussão, muito bem-vindo. Pode falar, Cláudia, estamos escutando. Olá. É um prazer estar aqui ouvindo essas explicações com base na história e mostrar a importância, né? Essa importância que a Gabriela acabou de falar, de que mesmo com tantas ênfases para o homem como o chefe respeitado, na maioria das vezes, aqui a gente está falando do romantismo, né? Mas desde a escravidão, quem fazia o papel da cozinha de alimentar e de tratar o alimento e os cortes sempre foi a mulher. Então, é muito importante eu sou uma cozinheira solidária social, né? Formada pela Gastromotive, fazendo curso aqui pela Asplande e a Rede Sabores do Rio. Então, é muito importante a gente falar sobre essa história e resgate da memória do alimento, como que ele chega. E fantástico o trabalho de vocês, só queria parabenizá-las. E agradecer também. Obrigado, Cláudia. Quem mais? Meninas, doceria da Juju. Tem várias pessoas aí que podem comentar. Regina, Rosimar. A Maria levantou a mão. Maria, fala para gente. Bom dia a todas. É maravilhoso, como a Cláudia Queiroga falou, né? Ouvir todas essas histórias, assim, elas nos remetem a um lugar que a gente talvez nunca pensou, imaginou. Mas o interessante é que vocês falam de mulheres, né, que foram instituídas pela sociedade ali, né, julgada, e elas pareciam que encontravam, né, através da comida, dos doces, né, uma forma de botar para fora aquilo que havia de melhor nelas, porque as pessoas só conseguiam ver o negativo, né? E aquelas mulheres, elas, através, né, dos doces, elas começaram a colocar, se expressaram, uma forma de expressão para elas. E eu achei assim maravilhoso, né? Todas as histórias, todos os romantismos. Eu confesso que eu vou até procurar e vou ler para entender melhor, entendeu? E assim, eu fico muito feliz, muito obrigada por nos dar essa experiência. Caramba, Maria, muito bom você falar isso para a gente fica muito satisfeito, porque é um ano de trabalho, quase um ano de trabalho, e a gente conseguiu fazer, assim, não é fácil também para as meninas, né, que são alunas do ensino médio, elas têm muita aula, quase não tem horário livre, então, muito bacana que elas conseguiram fazer esse trabalho. Doceria da Juju. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria agradecer, né, o conhecimento que vocês passaram, porque eu não sabia, né, um pouco dessas histórias, e aí eu fiquei muito interessada em procurar, né, como a Maria falou,
Também gostei, vou procurar os livros. Foi muito interessante obter conhecimento a respeito dos doces, né? Porque titulavam, né? As mulheres colocavam rótulos, né? Das mulheres por elas quererem fazer algo diferente naquela época. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu também sou apaixonada por doces, em fazer doces, a história da cachaça, da amêndoa, eu achei muito interessante. Eu estava um pouco enrolada aqui, mas eu estava escutando, gente. Tá, então eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigada, Juju. É Juju, né? Sim, é Juliana. Ah, Juliana. Obrigada, Juliana. Então, é muito importante mesmo, né? Essas histórias são muito gostosinhas, que são essas histórias do passado, tipo, parece meio que novela das 6, assim, né? Aquela coisa dramática e tal. Mas a gente realmente imagina como é que não foi na época, né? Que as pessoas ficavam esperando, né? O folhetim ser publicado, né? Deve ter sido assim incrível também. E olha, esses romances estão todos disponíveis na internet, tá? Baixa PDF tranquilamente, de graça, porque eles já estão liberados, né? Por conta do tempo. Eles já estão liberados para a gente ler sem precisar pagar. Então, a gente conseguiu todos os 3 na internet. Legal. E eu também estava procurando uma coisa diferente para fazer um vídeo na doceria, né? Então, vocês me deram ideias de fazer alguma coisa contemporânea, né? Um doce mais contemporâneo, um pouco mais romântico. Então, eu vou embarcar nessa ideia aí, vou dar uma procurada. E eu gostei muito, gente. Foi show de bola. Parabéns a todos. Lanai, você vai falar agora. A gente trouxe umas imagens para mostrar de uma forma mais dinâmica o contexto que estava inserido nessa época. A minha internet está um pouco ruim, então se vocês acharem melhor eu fechar a câmera, vocês me dão uma avisada. Mas a gente dividiu mais ou menos em sorvetes, doces, açúcar e sobre o leite, né? E aí, sobre o sorvete, é muito interessante que quando ele chegou no Brasil, a gente ainda não tinha, não era comum a eletricidade na maioria das cidades. Então, as pessoas ficaram muito atordoadas e confusas, né? Como que a gente vai comer uma coisa congelada se não existe congelador, se não existe geladeira? E é muito interessante que eu até não sabia disso, de como começou o início do sorvete aqui. O sorvete ele vinha de barco, lá dos Estados Unidos, lá de perto de Boston, e aí eles vinham embalados num saquinho e no fundo dos navios, na parte mais fria do porão, e eles eram muito cuidadosamente embalados, mas como era um processo muito grande, precisava de um navio, uma viagem longa, várias pessoas envolvidas, era muito caro o sorvete na época. Essa imagem dos navios, eu acredito que seja mais ou menos como os sorvetes chegaram. E quando a gente vê nos livros que eles citam que eles estavam comendo sorvete, que eles foram se encontrar na sorveteria, a gente consegue entender melhor o contexto socioeconômico que eles estavam inseridos, porque se eles tinham a capacidade financeira de comer um sorvete que coisa tão cara no século XIX, a gente consegue entender mais ou menos qual contexto que está se passando. E esses leques, eu acho que são da confeitaria... Ai, não consigo ler direito. Mas era assim que o sorvete... Era assim que os sorvetes eram servidos, dentro desses leques. Muito interessante pensar, Não. Mas pode pensar. Lanai, peraí. Não. Assim... Os sorvetes não tinham... Não, os sorvetes ainda não tinham casquinha, né? Não existia casquinha para comer sorvete nessa época. Então, se comia quase sempre numa tacinha, inicialmente tacinha de prata, mas também havia umas taças de vidro. Inclusive, essas taças de vidro foram proibidas porque elas passavam algumas doenças, porque as pessoas lambiam o sorvete na taça. No caso das tacinhas de prata, se colocava a bola de sorvete e aí se colocava o leque, um leque que era feito desse leque da Colombo, da confeitaria Colombo, que é tipo um biscoito, é exatamente como exatamente o material da casquinha, mas só que feito na forma de um leque, tá? Então, se vocês
tiveram a oportunidade de visitar a Confeitaria Colombo, que fica na Gonçalves Dias, né, que era um romântico, lá vocês vão encontrar as latas de leques que eram colocados para enfeitar o sorvete. E aí a pessoa comia com a colher e aí podia comer também o biscoito junto. É isso. Eu acho que alguém levantou a mão. Pode falar, Gabi. Oi, então, é porque eu não Está muito baixo. Eu já... Tá ouvindo agora? Melhor? Está muito baixo, Gabi. Tá melhor? Tenta falar pra gente. Oi, tá melhor? Tá. Então, é porque eu lembrei que eu já comi. Não era chamado de sorvete, mas era um sorvete. Era o sorvete inicial, que era só o gelo batido com a fruta. É mais leve. É chamado de sorbet, alguma coisa assim. E eu provei. É muito diferente, muito saboroso, é leve. Às vezes tem gente que come o sorvete e acha que pesa muito. O sorvete é bom porque ele é bem levinho, bem refrescante, é muito bom. Não, é isso mesmo, você tem toda a razão. Vocês estão vendo aqui uma imagem que tem são quadrados de gelo, né? Retângulos de gelo. E essa foto foi tirada na chegada no Rio de Janeiro. Então, quem dominava esse comércio, como a Lanai falou, eram os norte-americanos. No caso, essa aqui era chamava, eu acho que Fábrica Tudo. O nome é inglês, mas assim... Não, mas eles eram norte-americanos, e eles traziam, então, esses gelos, como a Lanai falou, e para poder usar, ou fazendo o tipo sorbet, né, que é essa raspado, o gelo raspado, e pode colocar, inclusive, com licor, pode usar frutas e tal, né, para adoçar, ou então para bater, mas só quando surge exatamente o leite, e agora alguém falou sobre leite, a pessoa pode falar depois também, é que começa a se ter esse sorvete cremoso, que a gente conhece, né? Porque o sorvete precisa de uma certa gordura para ele ficar naquele formato coeso, né? Que a gente conhece hoje, né? Então, a gordura do leite servia para isso, né? Acho que, se alguém quiser explicar aí, tem a Marcela, ela pode falar também. Oi, Mi. Não, era isso mesmo. A gente fala... Bom dia, né, para todo mundo. A gente está acostumado a falar sorvete, mais porque a gente conhece hoje em dia como sorvete, mas na época era isso mesmo, era a famosa raspadinha que a gente vê hoje em dia, né? No caso, a granita, né? A granita italiana, a granita siciliana, que são esses cristais bem raspadinhos, bem fininhos, né? Quanto mais fininhos, melhor a qualidade do gelo, enfim. E aí, quanto mais você consegue raspar, e depois você adicionava as caldas, né? Enfim, e os licores e xaropes, e aí você fazia essa preparação gelada, que era tipo um sorbet, mas não é o sorvete, não existia ainda esse sorvete que a gente conhece hoje em dia, né? Que é quase uma emulsão, vamos dizer assim, de gordura, açúcar e algum líquido. Era uma coisa que, vamos dizer assim, o que saborizava o gelo raspadinho bem fininho eram os licores, as essências e essas caldas, né, que eram feitas ou com frutas em conserva, ou com alguns extratos e alguns concentrados de amêndoa, enfim, que eram, às vezes, com uma parte alcoólica também, enfim, mas era o que a gente conhece aqui no Brasil mais como raspadinha, né? E depois, com o tempo, né, quando a gente começa a ter alguns outros métodos de conservação, como geladeira, enfim, outras freezer, e aí a gente tem mais o desenvolvimento das emulsões que a gente consegue conservar, né? Porque a granita, a raspadinha com esses licores, vamos dizer assim, ou esses concentrados,
eles não estragam, né? São bebidas que ficam ali açucaradas, fora da geladeira, e você pode utilizar. Agora, o sorvete, você obrigatoriamente, quando vai esses ingredientes perecíveis, como leite, creme de leite e ovos, aí você tem que conservar, né? Porque aí fica bem perecível. É isso. Obrigada, Marcela. Imagina. Obrigada, professora. Muito bom. Pode passar, Ian, para o próximo. Aí, como a Gabi falou, quando o Brasil começou a ser colonizado e vieram os portugueses para cá, eles começaram a adaptar as receitas que eles já faziam lá, as doceiras das casas grandes, como ele falou, que eram sempre mulheres, independentemente de onde a gente esteja, de qual país, de qual época, o doce sempre vai ser atrelado à mulher. E aí elas começaram a adaptar as receitas clássicas e os que elas sabiam fazer lá em Portugal com o que a gente tinha aqui no Brasil. Que a gente tinha frutas nativas diferentes, a gente teve que ter a substituição de castanhas, de amêndoas, e aí a gente trouxe aqui duas imagens, que esses aqui são doces mais tipicamente portugueses, né, com muita base de ovo, açúcar, e que é o fio de ovos e o quindim. E aí passa aí, Ian, para a próxima. Esses são doces mais tipicamente brasileiros. Os nomes deles mudam dependendo da região. Mas, pelo que eu encontrei na internet, esse primeiro é orelha de burro, ou orelha de velho, ou corujinha, que é tipo uma massinha frita de açúcar e farinha. O segundo, eu acho que ele é muito mais famoso, que é o beijo de estudante. E o terceiro foi o que eu achei mais interessante, que eu fiquei com muita vontade de provar, que ele é como se fosse um bolo, só que com textura de pudim. E o nome dele é desmamados ou desmamadas, que ele tem base de leite também. Mas é um bolo com textura de pudim, então ele é bem... Ih, Lanai, falhou. Eu travei. Travou. Eu vou fechar minha câmera, que eu acho que vai ser melhor a internet. Tá. Olha, a Ana Reis está dizendo que eu vou fazer com a avó dela. É muito interessante, que os doces mudam o nome, né? Dependendo da região, dependendo da família. Vocês estão me ouvindo? Tá melhor agora? Tá. Sim. Tá. Pode passar, então, Ian. Então, sobre o que a professora comentou, né, que a gente ia falar um pouquinho mais sobre as leiterias. Se você quiser falar um pouquinho, Miriam, e me interromper, pode me interromper, tá bom? Mas, basicamente, o leite, ele era um objeto de muito valor no século XIX. E, basicamente, só as famílias com mais dinheiro, tinha mais prestígio, realmente conseguiu começar a incluir o leite na sua alimentação e frequentar essas leiterias, que, como você falou, eles iam substituir, não necessariamente 100%, mas eles chegaram para, como se fosse tomar o lugar das casas de chás, porque aqui no Brasil, principalmente com a política de café com leite, o leite ele começou a ser muito mais consumido e ser muito mais difuso. E ele também, essa primeira imagem que a gente trouxe, ela foi uma que teve origem ao leite condensado, né, ao leite moça, porque eles tomaram essa ideia das leiteiras, né, que elas eram essas mulheres alemãs, suecas, que elas eram as moças do campo, que elas eram muito educadas e focavam na educação dos filhos e ter um bom casamento. E aí eles tomaram essa imagem e transformaram na moça, que é da origem do leite de moça, né? Eu achei essa história muito legal, eu não sabia disso, eu achei muito interessante de onde a gente vem. E hoje em dia o leite moça, ele meio que dominou o mercado brasileiro, é como se fosse o nome do leite condensado. Se você falar leite moça, todo mundo vai entender. E quando ele entrou no mercado, ele era vendido como leite de vaca puro, que foi ficado em latas. Por alimentação das crianças e suplementar. Só que hoje em dia a gente sabe que isso não é a realidade, né? Que ele é um alimento que está longe de ser saudável, mas que quando ele entrou no mercado brasileiro, ele foi vendido assim.
E a imagem do lado é de um moço vendendo leite. Pode passar, Ian. Aí eu trouxe mais essas imagens. Essa primeira é uma leiteria tradicional na Galeria do Cruzeiro. Essa imagem foi tirada de uma revista em 1910. Acho que alguém levantou a mão agora. Bom Enfim. dia, bom dia. Tinha sido eu. Sou Letícia, me chamo Letícia. E a história meio que do leite do leite moça, né? Virou leite moça, foi nomeado assim, né? Parece que por essa história, mas o leite condensado ele foi, na verdade, ele foi criado para a guerra, né? Como o leite concentrado, Sim. que misturado, né, com a água, ele, né, se dissolvia e virava o leite, né? E essa história não era esse leite condensado, ele não era para ser comercializado, né? Ele foi feito para a guerra e muitos anos depois que ele passou a ser comercializado. Eu acho interessante essa parte da história do leite, porque foi uma criação que não era para ser repercutida e que hoje ela faz parte da parte, né, da confeitaria, é muito tradicional, né? A gente usa muito o leite condensado dentro das receitas, mas que ele não tinha nenhuma intenção de se tornar isso, né? De ser dessa forma. Falar um pouquinho também. Eu achei muito interessante que a Letícia colocou, que é justamente isso, né? O leite condensado, ele surge pós-guerra porque as indústrias produziam para a guerra. Acabou a guerra, esse leite condensado, você tem uma indústria que produz milhares de leite condensado. Para onde isso vai ser exportado? Foi muito para países subdesenvolvidos. Então, o Brasil acabou sendo um alvo disso também. E a estratégia de marketing deles para conseguir fazer livros de receitas da Nestlé, utilizando receitas de leite condensado para otimizar o tempo da mulher na cozinha, em vez de produzir um pudim que demora 2 dias, produzir um pudim que demora algumas horas. Então, isso foi entrando tanto na nossa cultura a um ponto que a doçaria brasileira, ela também inclui o leite condensado, ela também faz parte da nossa doçaria. É uma relação meio que da globalização com a nossa cultura, que também faz parte, né? Gente, eu vou falar rapidinho aqui. Bom, a pesquisa que, na verdade, o texto que a Lanai se refere é um texto do livro que a gente publicou. Eu vou botar aqui para vocês, do ladinho, para caso alguém queira pesquisar nossos livros, o livro Açúcares, né? E a gente tem um capítulo especial que fala sobre o leite condensado. Quem escreveu esse capítulo fui eu, e a aluna, na época, que já está formada, a Andressa. Nós fizemos uma pesquisa, e nós fizemos uma pesquisa bem profunda sobre a história do leite condensado na nossa cultura, né? Então, assim, vai ser muito difícil resumir aqui com pouco tempo tudo que a gente poderia resumir. Mas, então, eu aconselho, quem tem interesse, vai lá nesse link aí, que o livro está disponível. O livro é o Açúcares, e esse é o penúltimo capítulo do livro. E é um capítulo muito bem documentado sobre a história do leite condensado. Não é tão simples assim entender que eles não tinham objetivo e que ele foi feito para a guerra, porque, na verdade, tudo começou com a guerra, na verdade, napoleônica, e que o método de conservação era feito através de garrafas, não era feito através de lata, né? Então, assim, o leite condensado já surgiu como um produto de consumo na Inglaterra, e da Inglaterra ele se espalhou para alguns lugares, mas ele, de fato, teve um boom no Brasil, porque nós aqui não tínhamos uma relação muito fácil com o leite, já que
porque a gente era um país que foi produtor de cana-de-açúcar e de açúcar de cana durante muito tempo, o gado não era bem visto perto das plantações, porque o gado poderia esmagar as canas e qualquer coisa que a gente estivesse plantando. Então, o gado ficava afastado e só era usado quase que para tração animal, para a construção das cidades, para força, no caso de moinhos, enfim. E só quando o Brasil quer imitar a Europa fortemente é que o uso do leite começa a ter valor, né? E o uso do leite foi, inclusive, objeto de políticas públicas, né? De incentivo ao consumo do leite. Então, as leiterias que nascem na cidade, no espaço agora urbano, elas são justamente esses espaços que passam a ser valorizados pela elite, pelas pessoas ricas, mas as pessoas mais humildes não tinham acesso ao leite, era só quem era rico, né? Então, o leite condensado ele vai inicialmente ser também consumido pela elite, inclusive ele é consumido para substituir o aleitamento materno. Então, os médicos aconselhavam o uso do leite condensado para o aleitamento materno. Dentre esses, inclusive o famoso Josué de Castro, que não era médico, na verdade era nutrólogo, né? E aí, para vocês entenderem, assim, a Nestlé entrou com tudo, né, para conseguir se estabelecer como uma necessidade, tá? Então, o estabelecimento da necessidade passou primeiro pelo aleitamento materno, para depois isso ser contestado, e aí, então, a Nestlé entrou com toda a força na doçaria brasileira e ficou até hoje, né? Então, a gente tem uma presença do leite condensado, não só da Nestlé, mas existem diversas outras marcas, inclusive muito mais baratas, mas que a gente também não pode demonizar completamente, porque permitiu que as pessoas de classes populares e de renda mais baixa pudessem, então, ter doces dentro de casa, fabricar doces mais baratos, ter sobremesa para oferecer nas suas próprias famílias, pudessem comercializar doces de uma maneira também mais barata. Então, a gente tem que entender dentro do nosso contexto histórico, e toda essa história do leite condensado está contada lá nesse capítulo aí que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, se vocês quiserem realmente acessar e estudar lá, vocês vão ver toda a história, que é uma história bem, bem interessante e muito forte, tá? Muito forte dentro da nossa cultura, inclusive alimentar e também da nossa doçaria. Então, eu aconselho, tá? Então, acho que já falei bastante. Vamos ver o que as moças querem dizer aí, porque a gente já está quase no finalzinho e a Lanai também precisa terminar, e a gente ainda vai mostrar a nossa pesquisa na rua, né? Que a gente fez, um pouco da nossa pesquisa na rua. Isso. Ô, professora, a minha parte agora tem só mais 2 fotos para mostrar como é a confeitaria antiga. Pode passar, Ian. Só para o pessoal ter uma ideia e conhecer como que elas eram, mas a Gabi falou que já tem que encerrar para mostrar o documentário. Então, já me encerrei aqui. Pode mostrar o documentário. Só quem vai apresentar o documentário, que eu... a Gabriele. Gabriele, você está aí? Você vai compartilhar com a gente? Oi, então, tem a possibilidade de alguém compartilhar? Porque eu não estou pelo computador, e aí eu estou com um pouco de dificuldade. Gabi, eu acho que você tem o link do Drive. Tem como compartilhar aqui? Sim, só um minuto. Enquanto ela vai compartilhar, compartilhar aqui. Eu era tenho o bom, documentário.
vamos aproveitar, por causa do tempo, de explicar o contexto, tá? Gente, como vocês estão observando, a gente adora a doçaria brasileira, a gente trabalha com isso, o nosso projeto de extensão trabalha com a valorização da doçaria brasileira e das mulheres que trabalham com doces desde da colônia brasileira. Então, a gente fez uma parceria, a gente tem uma outra parceria, além da Asplande, que é com o Centro Municipal de Artes, Hélio Oiticica, lá no centro da cidade. Nós fazemos um projeto lá, o projeto se chama Troco Doces por Suas Memórias de Doces, e a gente vai mostrar como a gente começou. Isso foi em abril de 2023, quando a gente começou a montar uma banquinha lá, a gente trazia doces que a gente fazia e trocava esses doces com as pessoas, e a gente, então, começou a ouvir histórias das pessoas, tá? Esse projeto está em continuidade, sábado que vem a gente vai estar lá, inclusive, para fazer o fechamento do ano, e no ano que vem nós teremos uma exposição montada lá no Hélio Oiticica sobre esse projeto. Então, eu queria aproveitar, antes de mostrar aqui, que a gente vai precisar ter o contato de vocês, no caso, o e-mail de vocês, o telefone de vocês, para a gente poder pegar vídeos, caso vocês queiram, pegar as receitas, caso vocês queiram compartilhar, para a gente expor lá no espaço também, tá? Então, já estou deixando aqui essa informação. Bora lá, Gabriele, bora lá passar sobre o vídeo que foi feito pela Gabriele, tá? Que é nossa extensionista também, mas da comunicação social. Abriu? Nossa, demais. Eu, meu irmão, somos 3. Aconteceu pronto. Chique isso aí. Ótimo. De doce da infância. Meu Deus do céu. Cosme e Damião, saía a criançada toda na rua, para várias pessoas davam doces, né? E instituições também e tal. Você tem alguma memória de quem que fazia esses doces da sua infância, que você lembra? Ah, minha mãe, minha avó, nossos familiares, é o nosso tempo. Bom, assim, memória que eu tenho de infância, de um doce que eu gostava muito, é de doce que a minha babá. A gente fala de infância difícil. Então, a Cida, que era minha babá, hoje ela faz aniversário dia 23. Eu moro em Belo Horizonte. E aí ela fazia um doce que chama Amor em Pedaços. É um doce maravilhoso, não sei se vocês conhecem. Um doce com a base de pão de ló. Um recheio de abacaxi. Gente, é uma coisa maravilhosa. Ele esteticamente é lindo, porque ele é glaçado no açúcar. Naquele açúcar fininho. Acho que o doce já vem desde o momento do nascimento, né? Meu pai fazia cocada, fazia churros, doce de aipim, muita coisa. Era teu pai que fazia? Geralmente sempre é a mulher que faz, né? Maçã do Amor, a receita dele passou para minha mãe, só que os filhos não pegaram. A infância é essa, tudo que eu vejo hoje de doce, maçã do amor, churros, tudo eu lembro do meu pai. Legal. E você vê essas pessoas vendendo na rua hoje? No quintal, assim, aí colocava para calçada e vendia. Aí tinha o baleiro, aquele baleiro, né? Que rodava. Tipo assim, a casa aqui, e abriam lá a portinha vendendo os doces. Entendeu? Mais doce, né? Vendia outras coisas também, mas era mais para criança mesmo, comprar doce. Que lindo isso. Aí é esse Zorro, deixa eu ver aqui, ela Maria Mole. Maria Mole.
que você recebia em São Cosme e Damião, você lembra disso? Também, Maria Mole, Suspiro, né? Que é no São Cosme e Damião. Muito, minha sogra fazia muito esse doce de abóbora. Meu marido gostava muito de doce de abóbora. Então, era uma coisa que adoçava muito as nossas vidas, né? Aí hoje eu tô só eu e os meninos, e ele se foi, minha sogra também, mas eu sinto saudade do doce dela, né? E o cajuzinho dela era uma delícia. Eu tô vendo que vocês têm aí doce de abóbora, né? E broa de milho também. Então, assim, broa de milho, principalmente. Então, assim, eu, pelo menos, eu lembro muito minha avó, mãe, mas mais a minha avó, né? E, assim, a minha família, a minha mãe, a mãe da minha mãe, a minha avó, não tinha quintal, né? E normalmente as pessoas que têm quintal, elas têm aquela maneira de pensar. Né? Uma das primeiras coisas que nasce muito rápido é a abóbora, né? Aí a abóbora você faz comida, você faz, dá alimento para os bichos, você corta a casca, ela usa de alimento, a casca você usa para mergulhar muito bem isso. E aí ela fazia muito abóbora e fazia muito doce de abóbora com isso. Na verdade, é uma variação. Para você comer a comida que tinha abóbora, aí você fazia o doce, aí colocava pouco, aí ia começar com a criança e depois estava doce de abóbora. Então, assim, é muito uma lembrança de união. A memória é muito de estar junto. Todas as histórias da família, todo mundo junto, num período que foi difícil. Fazia muitos doces de compotas, aqueles doces, né? Com aquelas frutas apropriadas da região, né? Que vinha para ela. Então eu lembro bastante. Mas eu sempre fui muito anti-doce. Apesar de ser gordinha, mas eu sempre fui muito anti-doce, entendeu? Meu doce literalmente é chocolate. Eu sou chocolate. Mas doce, assim. Eu não gosto de bolo de especial. Mas um bolo que eu gosto é o bolo de aipim, que ainda me remete àquele passado, né? Dela fazer, dela ralar, aquele ralador tradicional, não tinha esses aparelhos todos que a gente tem, né, à nossa disposição. Então, me fala o primeiro doce assim que você se lembra que você gostou muito. Cocada. Cocada mesmo? Você lembra um pouquinho da história da primeira vez que você comeu uma cocada? Não, mas eu lembro assim como o Cristiano falou, eu lembro que cocada era feita na minha casa, não com essa finalidade, né? Nós éramos muitas crianças e a gente não tinha dinheiro para comprar doce, né? Então eu lembro que a minha avó se virava para fazer coisas doces pra gente. Tem uma coisa que hoje em dia, que é uma memória que eu tenho muito, que hoje em dia não se vê, é inhame, né? O inhame, eu gosto muito de inhame, ontem eu comi inhame no meu almoço, inclusive. Mas assim, na minha casa, quando a gente era criança, meu avô plantava inhame, ele colhia, minha avó cozinhava. E aí a gente tinha inhame para comer com sal, temperadinho, como purê. A minha avó fazia também o inhame amassado para a gente comer ele com açúcar, comia de colherada, com açúcar não, perdão, de colherada com café, com leite. E também eu cortado aos pedaços, com ela salpicava o açúcar em cima. Também para tomar café, que é aquela coisa do cafezinho da tarde. Tinham 4 filhos de uma tia, 3 filhos da minha mãe, e fora os agregados que vinham, que a minha avó, todo mundo da minha avó era avó de todo mundo na rua. Então, era esse momento de café da tarde que precisava ter, e a gente não tinha grana para comprar. Então, talvez eu tenha comido cocada pela primeira vez em centro espírita. Eu era muito criança e eu precisei fazer um tratamento espiritual e a minha avó me levava, eu era muito criança mesmo, pouco falava. E eu lembro que lá a gente tinha muito essa coisa da cocada, de botar cocada com guaraná, e eu fazia umas misturas doidas assim também, de cocada com o guaraná, sabe? Então dali, e eu gosto da cocada branca, para mim não tem essa coisa de variação, né? Maracujá. Pode ser uma lembrança. Um doce que eu comia muito, quando criança, que eu gostava muito. É um doce que eu gostava muito. Era aquela sola que fazia, né, na folha da bananeira. A gente sabe como é que era aquele doce bem bravo mesmo. A cocada. De mamão, de banana. Quem que fazia esses doces pra você? Minha mãe. Sua mãe? Esse doce sola que ele tá falando é o quê? Você é nordestino? Sou de Sergipe. Não tô plantando. É feito no fogo de lenha, colado na folha bananeira. É de puba? De macaxeira?
Isso, com amendoim ou então com de coco. Ah, é que a gente chama lá de pé de moleque. É, lá chama de Pé de moleque. Aqui é sola, viu? Não, sola eu nunca tinha escutado. Não, lá em Recife é sola. Doce de jaca. Oi? Mas fala mais doce? Quem fazia esse doce de jaca pra você? Avó, doce de mamão. Até porque lá já tinha um pé mesmo, no quintal da gente lá era um pé de jaca. Então, a gente só aproveitava e fazia. Porque mesmo era bolo. É, bolo. Bolo de quê? Bolo de laranja, bolo de laranja, de chocolate. Entendeu? Esse a gente comia bastante bolo mesmo. Todo dia tem um bolo. É uma variedade de bolo, entendeu? Então hoje em dia eu sou viciado em bolo. Então, assim. Até hoje? Até hoje. Até agora, né? Olha o placa de bolo ali agora ali como. Porque o bolo sempre marcou minha vida pra caramba. Porque, sei lá, mano. É uma festa, sempre teve festa. A família é grande pra caramba, sempre tem bastante festa. Então, isso aí, então, tá sempre fazendo um bolo. Hoje mesmo, ontem foi no meu aniversário, entendeu? Aí eu tô fazendo um bolo lá, maneiro pra mim lá. Quem é o especialista em fazer bolo? Oi? Quem é o especialista? Ela é minha parecida avó. Já não faz mais. A minha tia agora. Pegou o dom dela. Passou, né? Passou. Aí tá fazendo um bolo pra qualquer um também. Só não faz bolo pra vender. Faz bolo pra gente de casa mesmo. Isso na geladeira a gente vai comendo durante o dia. Entendeu? É uma familiar mesmo. É isso, exatamente. Hoje em dia, doce mesmo. Só os normais mesmo, brigadeiro, esse negócio todo. E hoje você não vê mais. A gente já tá perdendo isso. Hoje são os doces gourmet. Entendeu? Vai com leitinho, Nutella. Isso. Não é o antigamente, o doce de verdade, né? Você percebe essa diferença dos seus filhos? Tipo, o doce que você comia pro doce que os seus filhos comiam? Consigo ver muito nitidamente. Acho que se você der uma maçã do amor, talvez ele não goste. Não, pode passar até 10 vezes pela frente e vai saber nem o que é. E hoje em dia, até as crianças, a gente dá um doce de abóbora, eles não querem. Não, eles querem coisa, tudo chocolate. Chocolate, cajuzinho, essa paçoca, essas coisas. As crianças não ligam muito para essas coisas, não. Agora, até lá em casa é muito interessante, porque quando a gente faz bolo, na festa, aí eu adoro bolo, já mexo com pouco, porque me recorda a minha infância. E é uma briga danada. Por quê? Eles só querem chocolate. Como é que é? Ganache de chocolate. É a realidade. Aí quando a gente faz o bolo, manda fazer, eu falei, não, o bolo hoje é meu, então vai ser, já vê se é com coco. Aí cria aquele conflito, né? Ninguém corta, não vou comer. Por quê? Eles só querem chocolate. E quando a gente para pensar, ameixa, coco, beijo, as coisas estão ficando tudo lá para trás. Se você pegar numa festa, você faz um monte de brigadeiro, todo mundo come. Faz o beijinho, ninguém quer. Faz o cajuzinho, ninguém olha. Mas é a realidade, infelizmente, atualmente. As crianças só querem o chocolate. Então, mas a senhora vê isso ainda de Pau do Damião? Não. Pelo menos aqui no centro. Talvez lá para a Zona Norte tenha. Né? Mas centro, Zona Sul. Diminuiu muito, né? Será? Mas é muito legal como o doce consegue trazer essas memórias. Mas coisa gostosa, na verdade, né? Nossa ideia envolvida no fazer, no comer, nessas memórias, né? Esse foi o nosso... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi. Gabi Matos. Esse foi o nosso documentário, assim, parte, né, do que ainda a gente vai finalizar, tem muita história ainda para contar. Mas, assim, vendo, me deu até um quentinho no coração, com tantas histórias, assim, né. É incrível como os doces são um ativador de memórias, principalmente quando a gente fala de infância, né? A gente vê ali o primeiro relato de muita gente, o primeiro relato, inclusive, o primeiro e último, né, da mesma pessoa. Emocionou muito ela tá vendo um doce de abóbora. Emocionou muito ela tá vendo algo que lembrava a infância dela, né? Que ela contou que a babá fazia um doce, enfim, ela ficou, durante todo o momento que ela conversou com a gente, ela ficou muito emocionada. E é muito, muito lindo deixar isso vivo, né? De certa forma, né? Manter tradições, desenvolver pessoas através de doces, né? E como isso é incrível o poder que o doce tem na vida de todo mundo, né?
Renata, que maravilha, você veio. Estou aqui ouvindo a história do doce, é maravilhoso. Eu falo que quem trabalha com doce é mais feliz. Eu me considero muito feliz. Eu estou aqui na lojinha com artesanato, mas hoje eu também coloquei meu docinho, né, de amendoim aqui. Aí eu estava colocando já na embalagem, porque aí vem um cliente e já tem um docinho aqui para eles. Então, ainda agora a moça foi toda feliz, porque experimentou meu doce de amendoim. Aí eu estava até comentando aqui com vocês. É muito bom, gente. Doce, qualquer criança abre um sorrisão, um adulto. Então, muito bom trabalhar com doces. Aí eu tô nos dois, né? É muito bom. Alguém mais quer falar? A gente está no finalzinho. Que pena. Vamos lá, Cláudia. Ai, gente, vocês me trouxeram, assim, muitas boas recordações, né? Porque eu também sou da época da avó, porque eu tenho 55 anos, e o doce que eu lancei como produto foi um bolo que eu gourmetizei, mas era a receita da minha avó. E nas festas era assim mesmo, a gente tinha os doces de compota, minha mãe fazia, né? Então, eram os doces que a gente tinha, era isso, banana, era abóbora com coco, doce de coco, aí começamos a botar a ameixa e gourmetizar o doce. Mas o doce, as festas eram assim, né? E nem refrigerante a gente tinha. Aí eu me lembro que a gente falava fazer chocolate quente, quando fazia aniversário. No frio era chocolate com bolo. Quando fazia aniversário no calor, era groselha. Então é coisa assim bem como que as coisas foram modificando e como que esse amor que a amiga falou agora, de você buscar lá na ancestralidade, na sua infância, e conseguir mostrar para essa juventude que veio com essa pesquisa toda, com esse carinho, com esse olhar, que foi encantador, porque se a gente não passar para eles, se vocês não fizerem todo esse trabalho de pesquisa, os doces caseiros, eles irão sumir. Porque os jovens, os novos, só querem comer brigadeiro de chocolate. Não vão nunca nem conhecer um brigadeiro de jaca, por exemplo, de massa de banana, e que vai botar o chocolate, vai ser também uma delícia. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e é uma honra para a gente ver vocês detalharem com tanto amor e carinho. Jovens lindos e maravilhosos. Parabéns. Obrigada, gente. Renata? Miriam. Então, eu queria até dar uma palavra sobre isso. Só que antes eu queria pedir para que vocês não saíssem da sala, para que a gente tire uma foto bem bacana, tá? Que hoje é o nosso último encontro. Então, acho que a gente poderia... nosso último encontro por agora, né? Porque ainda vamos ter outros encontros. Mas esse vídeo e toda essa história me lembrou muito a minha infância. E como eu até falei na nossa aula passada, né, sobre as garrafadas, hoje eu tenho até uma outra história que é bem legal, que na minha infância, onde nós morávamos, nós tínhamos muitas árvores. Sempre as casas tinham muitas árvores, né? Acerola, jamelão, tamarindo. E as nossas mães, elas faziam sempre esses doces, e eu e os meus coleguinhas, a gente se reunia, né, e fazia piquenique. E era muito bacana, porque assim, de cada casa vinha algo legal, como assim, uma geleia de tamarindo para comer com um biscoitinho, um suco de acerola, né? Aí vinha um biscoitinho amanteigado de... Qual era a fruta, gente? É uma outra fruta, eu me esqueci o nome agora, que ela tem uns pelinhos, que são várias bolinhas. Como é que é o nome que eu me esqueci? Vê se você consegue lembrar, Miriam.
bolinha. Ela é pequenininha, assim. Amora? E ela... Uma lixia? Amora. Ela parece que tem uns amora. pelinhos. Nossa, imagina, que delícia. E aí vinham uns biscoitinhos com amora, os pedacinhos de amora dentro daquele biscoitinho amanteigado. E isso, sabe, me trouxe o cuscuz, né? O cuscuz doce. Então a gente tinha muito, né? Sempre tinha no nosso piquenique um cuscuz. E era muito bacana porque todas as mães se reuniam para fazer a nossa felicidade, que era sentar, né, no quintal de um ou de outro, colocar aquela toalha bem grandona e a gente se divertia ali comendo os doces que estavam dentro do nosso próprio quintal, né? Era muito bacana e me bateu assim uma pontinha de saudade, sabe? Muitos desses amigos, né, a gente já não se vê mais, muitos foram embora para outros estados, enfim. Mas bate aquela saudadinha e, como a nossa amiga falou, aquece o coração, né? Porque momentos bons sempre estão atrelados a uma refeição, uma comida, um doce. E eu achei muito bacana. E, mais uma vez, vocês arrasaram, né, nesse momento de vocês aí falando. Parabéns. Desde já, eu já quero agradecer. A Regina também está aguardando para falar. Obrigada, Letícia. Regina, está sem som. Ih, ela caiu, né? Acho que ela caiu. Foi mexer no som, de repente ela caiu. Vamos aguardar ela voltar para a gente poder finalizar e abrir as câmeras, mas assim, eu espero que até para as alunas que estão aqui, né, do ensino médio, elas tenham percebido a importância do que elas estavam fazendo, porque assim, às vezes é só aqui com vocês que elas vão ter a dimensão do trabalho que elas fazem, né? Porque aquele pedido que a gente fica fazendo para vamos embora, vamos encontrar. Não, assim, gente, é trabalhoso, né? Toda semana, e todo mundo tem outras coisas, então, assim, o trabalho E esse também do sábado, que a gente vai lá no Helios de Sica, é só para lembrar para vocês, a gente vai precisar, Renata, do contato de todas elas, para a gente só avisar e para a gente perguntar quem é que quer participar, porque a gente tinha proposto aqui no início que elas trouxessem as receitas, né? Mas talvez alguém queira dar uma entrevista, não sei, aí a gente pode... Aí a Denguinho de Vó está dizendo que sim, e com certeza outras vão querer. Então, a gente pode passar para vocês, ou vocês passam para a gente o contato, tá bom? Vamos lá. Quem aqui ia falar que caiu, voltou? Miriam, eu posso pegar o contato das meninas que querem entrar em contato, né, que querem contar sua história ou uma receita, e passo para você, tá bem? Tá, perfeito. Obrigada. Alguém ia falar... Era a Regina? Está difícil. O microfone está ruim, não sei. Acho que ela não vai conseguir falar. Bom, então, alguém mais quer falar? Vai tirar foto? Eu coloquei o link do nosso grupo do WhatsApp, que está desde o ano passado, com as meninas que participaram do grupo do ano passado. E aí, quem quiser, entra lá, que o link está aí no chat, que dá para fazer essa comunicação, dá para compartilhar as receitas, a gente consegue pegar essas receitas de vocês para colocar no livro que a gente está fazendo, consegue publicar isso. Então, é legal fazer essa troca, vai ser interessante essa conversa. Então, quem puder entrar aí no nosso grupo vai ser ótimo. Então, Renato, você pode compartilhar com elas esse link, né? Eu até já consegui entrar. Que bom. Então, quem quer participar, entra no link e, no caso, a Letícia vai copiar o link e mandar para vocês. Acho que, né?
Perfeito. Então, a foto, né? Vamos ter que nos separar. Ano que vem a gente volta com mais. A Dengue de Vó disse que não conseguiu entrar, mas fala com a gente, vê com a Letícia o que precisa e entra em contato. Tá bom, tá bom. Tá, obrigado. Obrigada, tá, gente? Muito bom. Bom Natal para vocês, pessoal. Bom Natal. Vamos tirar foto, gente? Bora. Abram as câmeras de vocês e parem de escrever um pouquinho no chat. Eu vou parar aqui de gravar, só um minutinho. Enquanto vocês vão abrindo a câmera, eu vou parando de gravar aqui. Pronto.